Meus amigos do canal Caderno de Técnico, sejam todos bem-vindos e hoje nós vamos estudar um assunto muito extenso na área elétrica. Todo mundo já deve ter ouvido falar ou pesquisado, né, na internet ou talvez até em livros, ou feito alguns exercícios quando estudava, né, na física lá você teria que fazer alguns exercícios relacionados à associação de resistores. É um assunto bastante intenso e nós vamos dividir esta nossa pesquisa, esse nosso estudo, em partes, várias partes relacionadas aí às fórmulas, aos cálculos, aos próprios circuitos, aos desenhos, né? Primeiro, nós vamos ter que rever aqui a forma com que a gente pode estar analisando os circuitos. E também os tipos de associações. Não existe só associação de resistores, existe a associação de capacitores, existe a associação de indutores. Então nós temos aí várias fórmulas e condições de estar fazendo o cálculo. A associação de resistores relacionada à resistência ômega, né? Georges Simonton, o físico que fez quase todas as pesquisas, é claro que teve outros também, que desenvolveu a técnica, né? Mas o Georges Simonton, o que ele fez? Ele criou as duas regras, né? As duas leis que nós chamamos, né? E não somente ele, depois foi reforçado também, né? Com a lei de Kirchhoff, né? As malhas, ou seja, os estudos, né? Do nó, do circuito, onde divide, onde não. Então, mas vamos reforçar aqui hoje a associação de resistores. Depois vai ter vídeo falando sobre estas leis, né? Norton, Kelvin e várias outras informações relacionadas à área técnica. Voltando aqui à associação de resistores, nós temos tipos, três tipos de associações, três tipos. Primeiro, a associação de resistores em série. Então vamos ali. Primeiro, a associação de resistores em série. Segundo, a associação de resistores em paralelo. E o terceiro, a junção dos dois. O que é a junção dos dois? É quando você tem um circuito que tanto apresenta as ligações em série como em paralelo. Nós chamamos de associação mista. Eu estou escrevendo aqui, não vou escrever tudo que eu vou falar não, vou escrever só os tópicos, as partes mais importantes. Três tipos de associações em resistores. Associação, né? Três tipos de associação de resistores, série, paralela e mista. Mas qual que é a diferença de um pelo outro? Tá? Às vezes você pode também pensar assim, mas por que está falando só de resistor? Por que não fala de uma lâmpada? Que também é um tipo de resistência, né? Mas é uma carga. Então, é muito comum a gente falar resistor, e eu posso também considerar aí que seja uma carga ligada em série, ou uma carga ligada em paralelo, ou uma carga ligada nos dois formatos, nos dois sentidos, tá? Então, para a gente dar continuidade, eu vou dar um exemplo. A gente vai estar fazendo um cálculo aqui relacionado à associação. Primeiro em série, depois em paralelo, depois mista. Então, vamos aos estudos aqui. Eu escondi aqui a escrita que eu fiz, né? Três tipos de associação. A primeira em série, segunda em paralelo, depois mista. Para mim ganhar espaço aqui na imagem, para vocês verem aqui. Primeiro exemplo vai ser da associação em série. Então, o que eu tenho? Vou fazer um desenho bem simplificado para facilitar aqui. Tem um primeiro resistor e tem um segundo resistor. Está desenhado aí. Aqui inicia, né, a
fonte de energia vai entrar aqui com a energia, ele passa aqui nesse ponto de derivação aqui, né, de conexão, a energia vem e vai pegar o primeiro resistor. Todo mundo chama o resistor de R1, R2, né? Com a gente não vai ser diferente, tá? Mas eu tenho outros cálculos que a gente coloca ali os valores, tal, do primeiro resistor e do segundo resistor. Então tem aqui, o resistor R1 e R2 estão ligados em série. O que significa isso? É numa mesma linha. Eles estão dependentes um do outro. Se eu abrir aqui, ó, o R2 não recebe energia. A energia tem que passar pelo R1, ser consumida pelo R1 e depois ir para o R2 e voltar à fonte de origem de novo, tá? Que aqui seria a minha, o meu acumulador, vamos dizer assim, né? A minha energia. Vamos considerar aqui que aqui é o positivo da fonte e aqui é o negativo da fonte, nessa setinha aqui, ó, negativo da fonte, tá? Não vou entrar em consideração com o valor da resistência até no momento. Só sei que eu entro no primeiro resistor e saio no último, que é o segundo resistor, e tenho aqui uma diferença de potencial. Nós chamamos de DDP, não é verdade? Agora eu vou fazer um exemplo de um circuito em paralelo. O circuito em paralelo segue o mesmo critério aqui da fonte. Só que quando chega aqui, ramifica individual. Aqui, cada resistor vai ter a mesma alimentação da fonte. Mas o que significa a mesma alimentação da fonte? Eu tenho positivo aqui, a energia está aqui, vou fazer a setinha de novo, tá? Setinha de novo. E vou vir aqui, ó. Sair aqui de novo. O que aconteceu aqui? Todos os dois estão recebendo o positivo independente. Esse ponto aqui, ó, tá? Significa que ele está ramificando tanto para baixo quanto para cima. E aqui ele volta para a fonte, independente cada um deles. Então, o que eu quero dizer com isso? Vamos chamar ele aqui de R1 e R2 de novo, tá? Poderia chamar o resistor de A, B, C, que nós temos exercício nesse sentido, tá? Para depois facilitar o nosso entendimento. Mas verifica que o polo positivo da fonte, ele tem dois caminhos. Tanto ele entra nesse quanto ele entra nesse ao mesmo tempo. Aqui em cima é diferente. Aqui em cima atravessa o resistor. Olha lá, ó. Atravessa o resistor. Ele não é feito com dois fios. Ele é feito com uma perna só. Então ele tem que atravessar essa resistência, queimar ela e depois atravessar essa resistência, certo? Ser consumida essa diferença de potencial, ou seja, essa voltagem aqui, né? Essa corrente vem aqui e tal, atravessa e volta para a fonte de novo, tá? Se rebentar o fio aqui no meio do caminho, ou essa conexão, essa ligação de R1 para R2, não funciona nada. Diferente desse de baixo aqui, que está em paralelo. A energia vem aqui, sobe, se aqui rebentar, o R1 continua funcionando, porque ele voltou na fonte de novo. Então ele está independente. Aqui, um é dependente do outro. Ainda tem um critério ainda, que eu tenho que analisar, que é o critério relacionado à tensão. Se eu tiver aqui, ó, 12 volts aqui, e aqui, se eu tiver 12 volts também, é um exemplo, né? Esses 12 volts, a tensão vai dividir entre os dois resistores. Mas como que vai dividir entre os dois resistores? Proporcional a essa resistência ômega. Esse símbolo aqui, ó, dependendo da
resistência desse. E dependendo da resistência desse, é que vai fazer essa divisão. Ah, mas eu tenho uma informação importante. Eu tenho uma informação importante que tanto esse quanto esse tem o mesmo valor de resistência. Ótimo. Tem o mesmo valor de resistência? Então a tensão vai dividir por igual. Só vai ser diferente se eles tiverem valores diferentes. Diferente daqui. E aqui tem um detalhe importante. Quem vai dividir aqui, tá? Quem vai dividir aqui, ó, vai ser a tensão. Quem vai dividir aqui embaixo, tá? Não vai ser a tensão. Aqui a tensão vai ser a mesma. Por quê? Se eu tenho um caminho para andar 12 volts aqui, eu saio do lado de cá. Se eu tenho um caminho para andar 12 volts aqui, eu saio do lado de cá. De todo jeito, cada um deles vão receber os 12 volts. Aqui vai dividir essa tensão. Aqui vai atravessar aqui, dependendo do que for preciso, os 12 volts pode ficar tudo do lado de cá e sobrar um pouquinho pro de cá. Há uma queda de tensão aqui, tá? Tô voltando aqui a imagem de novo, vou pegar tudo, para a gente simplificar a nossa explicação, porque a ideia é que a gente não faça vídeo muito longo. A ideia é que a gente faça vários vídeos e a gente vai, como de costume, né? Vai mastigando esta matéria aos pouquinhos, porque senão não tem como engolir, não. Não adianta você pensar que você chegar lá e vai pegar tudo de uma vez. É gradativo essas informações, esses conhecimentos, esses entendimentos, né? Então, eu tenho o hábito de falar assim, vamos mastigar bem a matéria. E hoje a gente vai estar falando de 3 tipos de associação, que é a primeira, associação de resistores, vamos trabalhar nos resistores, tá? Série, paralela e mista, R1 está em série com R2, diferença de potencial ali, nós podemos colocar ali que é 12 volts, tá? Vai ter um outro vídeo que vai falar qual que é a resistência ôhmica fazendo o cálculo. Depois eu tenho ali 12 volts também na minha fonte, que começa aqui, né? Vou mostrar aqui com a caneta, ó, que começa aqui e termina do lado de cá, e o trajeto que é importante. Tá faltando fazer qual aqui para a gente concluir esse nosso estudo? Uma associação mista, tá? Vou levar para lá um pouquinho, olha lá, ó. Então, eu venho aqui, ó, e vou iniciar de novo o mesmo desenho. Então, eu venho aqui, tá? Eu tenho aqui a setinha, como de costume aqui. Positivo tá aqui, aí eu venho, vou fazer o R1 aqui, ó, tá? O R1, vou continuar com o R1, só que vai aumentar mais um resistor aqui no nosso circuito. Por que vai aumentar mais um? Vou aumentar mais um aqui, porque se é mista, se é uma associação mista, ela tem que ter esse em série com um dos dois, e esses dois, o R2 e o R3, que vão estar em paralelo entre eles. Às vezes, uma confusão de saber quem está em série, quem está em paralelo. Olha, R1, vou voltar aqui para facilitar para nós, ó. Vamos lá, vamos entender aqui, ó. Inicia aqui o R1. O R1 está em série tanto com o R3 como com o R2. Tá vendo, ó? Se iniciar aqui, ó, quando ele chega aqui, ó, relacionado, ó, para cá, não vai fazer isso, ó. Então, e depois vai vir de lá de cá, não vai, ó? Ó, tá? Ó, só para facilitar, ó. Vamos colocar que eu tenho 12 volts aqui. Eu não estou entrando no critério de resistência ômega, ou seja, quantos ohms tem aqui, quantos ohms tem nesse aqui, quantos ohms tem nesse de cá. Eu só estou mostrando o modelo, tanto quando está em série,
quando está em paralelo, quando está misto. Só que tem um detalhe aqui, ó. A tensão sai aqui, ó, de 12 volts R1 está em série com R2 e R2 está em série com R3. Só que R2 e R3 estão em paralelo. Esse para esse está em paralelo. Desse para esse está em série, desse para esse está em série. Mas esses dois estão em paralelo. E existe aí um critério. Você pode pegar aí com 12, 13 resistores ligados, ou todos eles em série, ou todos eles em paralelo, ou metade deles em série, metade deles em paralelo, certo? Ou 4 em série, 2 em paralelo, mais 2 em série. Essa é a nossa intenção aqui no nosso cálculo, para a gente poder estar fazendo esse estudo. Então, 3 tipos de associações de resistores, série, paralela e mista. Tá? O primeiro exemplo meu está em série, o segundo está em paralelo e o terceiro está misto. Numa outra oportunidade eu vou colocar o valor e a gente vai estar fazendo o cálculo relacionado a este assunto. Eu sou o seu amigo e instrutor do canal Caderno do Técnico.